Você acaba de dar play no Portais Internos, um podcast que mistura conversa de amigas, amigos, viagens místicas, relatos sobrenaturais e reflexões que vão tocar o seu coração e expandir a tua mente. Eu sou Amanda Baragiola e estou aqui ao lado das deusas Aline Santos e Sheila Nunes, onde juntas vamos abrir portas para diálogos profundos e autênticos, sempre acompanhadas por convidados especiais que também trilham esses caminhos invisíveis. Então, respira fundo, se conecta e se permita ser conduzido, porque aqui o portal está sempre aberto e você é parte essencial dessa jornada. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Amanda Baragiola e junto das deusas Aline Santos e Sheila Nunes, seguimos nessa jornada de mergulho no invisível, trazendo reflexões que atravessam o nosso cotidiano e tocam a alma. Hoje vamos falar sobre um tema que me fascina profundamente, os arquétipos e o poder que exercem sobre nós, muitas vezes, inclusive, de forma inconsciente. Os arquétipos moldam comportamentos, despertam memórias ancestrais e se manifestam em símbolos, mitos, sonhos e até nas escolhas que fazemos muitas vezes sem perceber. E para enriquecer essa conversa, recebemos duas mulheres incríveis, a Natália Loureiro e Eliane Pagotto. Juntas, vamos explorar como esses padrões universais influenciam a nossa vida, como podem ser aliados no despertar da consciência e de que maneira podemos trazer luz ao que habita as profundezas do nosso inconsciente. Preparem-se para se reconhecerem histórias, símbolos e energias que talvez vocês nem imaginem que já fazem parte de quem vocês são. E vamos lá, continuando essa jornada maravilhosa, né? Inclusive, depois, né, que eu estava analisando, até na conversa ali com a Nath, inclusive, Nath, pela segunda vez aqui, gratidão pela energia. Olha de novo aqui, que coisa maravilhosa. Já estou chegando de vez, né? Tô amando estar aqui com vocês de novo. Eliane pela primeira vez, Eliane que carrega muito poder da sincronicidade, a gente tem várias histórias, né, paralelas aí sobre isso. E diga. Olá, meninas, olá. Primeiramente, assim, um prazer estar aqui com vocês, gratidão pelo convite, estou muito feliz mesmo. E na expectativa aí, espero que eu possa contribuir de uma forma legal para o episódio de hoje. O tema é maravilhoso. E semana passada, quando a gente concluiu, né, o episódio de sincronicidades, foi muito sincrônico, porque eu fiquei com aquela coisa assim, precisamos falar mais sobre isso. E quando eu fui olhar a nossa agenda, porque a gente fez a agenda mês passado, eu falei, nossa, arquétipos e símbolos inconscientes, querendo ou não, acaba sendo uma extensão do que são as sincronicidades. É meio como se fosse um episódio parte 1 e parte 2. E depois, conversando com a Nath ali no privado, ela também sentiu, né, isso. E conversando com as meninas, a gente chegou, vamos lá, né, vamos continuar e trazer os arquétipos ainda nesse paralelo das sincronicidades, porque eu acho que cabe muito a gente continuar a fazer uma extensão daquele papo do último episódio, só que hoje incluindo o poder dos arquétipos. E antes de começarmos, né, aqui a falar sobre isso, eu queria compartilhar uma sincronicidade que me faltou falar da última vez, né? Mas antes de falar sobre isso, Aline, Sheila, como é que vocês estão por aí? Estamos muito bem, Amanda, animados para o episódio de hoje. Espero que vocês que estão nos ouvindo tenham aproveitado, né, o último episódio, onde a gente trouxe as sincronicidades, que vocês tenham observado como elas estão presentes no nosso dia a dia, a espiritualidade sempre nos guiando, né, através dos sinais, a vida nos guiando. E hoje seria uma continuidade mesmo, como a Amanda disse. A gente traz o Jung também, né, bem presente, que foi quem trouxe aí a definição dos arquétipos, né, e hoje a gente vai trazer de forma sincrônica também, como ele se manifesta na nossa vida. Gratidão por estarem aqui, Natália e Eliane, sejam muito bem-vindas. Gratidão. Gratidão. Sejam muito bem-vindas. Confesso que eu estou muito entusiasmada com esse tema de hoje, que realmente, como a Amanda falou, dando continuidade, uma coisa se conecta à outra. E é isso, vamos falar muito hoje e vocês vão enriquecer cada vez mais esse podcast. Sejam muito bem-vindas. Gratidão. Nossa, tudo a ver, né? Sincronicidade inconsciente, arquétipo, gente. Assim, só vai puxando, né? Se entrelaçando, né?
tudo a Exato. ver, muito bacana. Tá tudo ligado. Não, e foi bem sincrônico até, porque a gente pensou em temas e aí depois eu falei, caraca, e assim, os próximos, sem querer dar spoiler já dando, a gente vai começando em outras camadas aí desse subconsciente, do oculto, tá bem interessante aí, continue acompanhando a gente. Até porque Mas- ele é a maior parte, né? O subconsciente é muita coisa para desvendar, né? Então a gente está aqui no nosso consciente, até puxar tudo isso, igual, faz muito sentido o que a Amanda acabou de falar. Vai seguindo aí nas profundezas e o assunto fica cada vez melhor, né? O papo fica cada vez melhor e vai se encaixando tudo, né? Isso é que é legal. Sim. E como eu falei, né, tem uma experiência que eu ia compartilhar semana passada, eu achei importante trazer logo no começo para não acabar, que o assunto vai fluindo e aí a gente acaba esquecendo de uma coisa ou outra, e de uma fase que foi muito importante na minha vida, e foi uma sincronicidade, e depois vai acabar entrando nesse assunto dos arquétipos, o poder, mas principalmente sobre esse inconsciente, a nossa conversa, né, com o universo, e como a deusa ou Deus, cada um pode usar o arquétipo que quiser, respondem a gente de maneiras, assim, literalmente sobrenaturais. E essa história, ela tem a ver com a Natália, e acredito que ela não faça ideia, né? Porque se as meninas talvez imaginem que a gente se conheça, mas a gente se viu uma única vez, não sei nem se você lembra. Eu lembro lá no Recanto Luz, eu lembro. Mas eu não Isso. sei que sincronicidade foi essa. Eu tô aqui curiosíssima pra saber. A gente se viu uma única vez no Recanto, um espaço do Tony, que é maravilhoso. E foi logo quando eu me mudei, eu tinha saído de Salvador, tinha pouquíssimos meses que eu estava morando onde eu moro hoje, e minha vida ainda estava completamente turbulenta, eu não tinha noção do que eu ia fazer ou não, para que, tipo assim, aonde que eu ia começar a ancorar minha vida, principalmente material, questão de trabalho. E eu estava bastante confusa com várias questões, já tinha me mudado, já estava naquela fase saindo de arquitetura, já tinha pedido demissão do escritório, mas com algumas oportunidades ainda acontecendo. Então, volta e meia, vinha ali alguém, quer fazer um projeto, quer isso, quer aquilo. E num dado momento, uma amiga minha, que estava morando comigo nessa época, a Atena, ela foi passar, 15 dias lá com o Tony. A Atena ficou lá, e eu acabei indo visitá-la, porque ela fez as imersões, ela fez, acho que consagrou algumas medicinas, ficou um tempão lá, ele estava prestando também de trabalho voluntário na época, e casou a fome e a vontade de comer, que ela queria navegar nesse universo, o espaço do Tony é maravilhoso. E aí ela foi, e eu fui visitá-la. E numa das vezes que eu fui, foi essa fase muito turbulenta da minha vida, e eu lembro de estar assim pensando, caraca, tipo, o que eu faço? Eu tinha acabado de receber uma pseudo-proposta para voltar para a arquitetura, e eu estava assim pensando, caramba, volto para a arquitetura, não volto? O que eu faço? Será que era só questão de mudar de local? Ou, de fato, eu me entrego à magia? E aí, na hora que eu pensei nisso, aparece Natália com um papagaio. Não sei se você vai lembrar, se tinha que deixar um papagaio. Sim! Lá. E ela tem uma tatuagem escrito magia, né? E tava à mostra essa tatuagem. E na hora, foi literalmente assim, eu acabei de pensar, eu volto para a arquitetura ou eu me entrego à magia? E na hora surge ela com esse papagaio e essa tatuagem, deu pronto. E sabe quando os chakras se ativam e tudo se movimenta? Eu falei, caraca, é sobre isso, é o poder da magia, o poder da sincronicidade acontecendo. E eu falei, caraca, então é isso, vamos lá. E aí a gente conversou um pouco ali, eu lembro que você falou que, né, acho que era veterinária. Eu saí de veterinária e me rendi à magia também, minha irmã. Olha aí. Olha. Como, né? A magia literalmente fluindo. E aí eu ia comentar isso semana passada, acabou que no papo foi, né, acabei esquecendo, mas era para falar hoje. Eu falei, não, já que ela topou ir de novo, eu vou deixar para falar lá, porque de fato foi algo que me marcou muito. Desde então, só vivo a magia. Fui deixando, quer dizer, tive uns tropeços ali, né, no meio do caminho, ainda dentro da área das artes gráficas, mas depois disso, várias sincronicidades vieram. Que massa, Mandinha. Você falando, eu consigo visualizar a cena, porque lá em Tony, gente, vocês não têm noção, é uma casa na árvore. E assim, as pessoas vão e ficam imersas na natureza. E assim, o nosso campo, né, gente que tem uma sensibilidade, fica extremamente sensível. Fica tudo muito sutil.
E olha que coisa, você falando, eu tenho uma tatuagem nas costas de asas. E se a gente for levar esse símbolo das asas, do papagaio, eu era fissurada por aves na época. É a liberdade, né? Eu voar, alçar novos voos, né? A magia tá nisso, tá nesse movimento, né? Então a resposta chegou para você não apenas pela magia, mas todo esse símbolo, né? De aves, asas, voar, experimentar, né? Sair da zona de conforto também. Sim, e na hora assim que você chegou, tinha poucos minutos que o Tony tinha me contado a história dele, né? E a história do Tony é outra sincronicidade da vida. Ele largou, né, toda a vida. Acho que inclusive vou fazer um convite se ele topa estar aqui com a gente, que seria Nossa, ia ser incrível. fantástico. Ele é uma pessoa, uma biblioteca ambulante, né? Muita sabedoria ali. Sim, e aí ele tinha acabado de contar a história dele, por isso que eu tava cá pensando nas questões de você. E para mim ali, aquele dia no espaço do Tony também foi muito, existem outras pessoas iguais a mim. Tipo, eu não sou a única, porque muitas vezes quando a gente está começando o nosso despertar, ou quando a gente está reacendendo, a gente acha que é só a gente na fila do pão, que vê, que escuta, que vive isso, e ali naquele dia, porque tinha uma galera, tinha um viking, não sei se você lembra, mas tinha uma galera, assim, de vários locais, cada um com a sua manifestação de fé, e tinha umas 15 pessoas, e cada um que ficaram indo e vindo durante o dia, e cada um contando a sua história. Eu falei, caramba, é muito sobre isso, é sobre esse poder mesmo que ultrapassa qualquer limite, qualquer barreira física. Então foi um dia muito importante, muito sincrônico. Gratidão, Amandia, por lembrar isso. Resgatou a memória aqui também. Arro! Foi o sinal que você precisava, né, Amanda, para tomar sua decisão. Como o universo é simbólico. Maravilhoso. Demais, demais. Não, e assim, até falando de sincronicidade, pode parecer ensaiado, mas não é. Mas a gente vai falar hoje de arquétipos, e a Sheila, ela está começando um projeto que tem tudo a ver com tatuagens canalizadas em rituais e trazendo todo esse poder, né? Então, o poder mesmo desse símbolo. Inclusive, quando vocês estavam falando, eu já fui pensando aqui, porque eu acabei, gente, de fazer no final de semana uma ave que é o beija-flor, né? E o quanto esse arquétipo traz tanta potência, mas eu vou deixar para a Aline falar um pouco mais sobre esse símbolo, que é o animal de poder dela, que eu também tatuei nela, canalizado, que é um trabalho que eu gosto bastante, por isso que eu fiquei super empolgada, porque conversa muito com o meu trabalho, né? Tanta tatuagem que a gente traz esses símbolos arquétipos, e os poderes que acessam essas simbologias na pele, como também o tarô, né, e seus arquétipos. Perfeito. Eu acho assim uma parte muito legal de vocês falando tudo isso, e até do outro episódio, a parte da presença, né, que falou que a sincronicidade a gente vai assim, lidar, se deparar com ela no estado de presença, e é igual a Amanda, né, contando essa questão, né, junto com a Natália, então ali também o seu estado de presença ali para conseguir, né, observar, para conseguir realmente captar ali tudo que estava sendo trazido para você, né, e o quanto é aquilo que a gente falou, né, tudo vai se ligando, é muito, muito legal, né, quando você realmente começa a perceber mesmo tudo isso. E eu acho que o quanto cada vez mais, principalmente por estudar a lei natural do tempo, tudo está no presente. É algo assim que vai se... Cara, é muito sobre isso. A gente só precisa estar no presente. Se a gente estiver no presente, a gente vê a magia acontecendo. A gente escuta as respostas, a gente vê, a gente sente. Agora, quando a gente está desconectado, já era. Pode vir um caminhão, né? Um para-choque, caminhão, a gente não vai. Sim, E você falando isso agora, eu lembrei, né? Você falando de estado de presença, eu lembro, acho que você me falou na época, porque eu comentei quando você esteve em São Paulo, lembra a tour para você para o aeroporto? Gente, eu estava aqui em pânico, porque eu já estava aqui no escritório, falava com você, e lá tentando horário, e a Amanda de boa, gente, a Amanda, não tá certo, para mim ela quase perdendo horário e tal, nossa, e assim, né, como boa paulistana aqui, inserida, né, no dia a dia daqui, eu lá preocupada e tentando calcular e tempo e chegar no aeroporto, a Amanda, não, beleza, tava voltando da Paulista, foi na Paulista, né, que você foi dar uma volta e tal,
E, nossa, e foi que a Amanda chegou no aeroporto com tempo ainda, né? E foi tranquilo. E, gente, na minha cabeça, assim, nossa, a Amanda já estava perdendo o voo, né? Por causa de horário, querendo. Gente, assim, aquilo para mim foi muito claro, né? Olha só, né? Uma pessoa em estado de presença, na leveza, na confiança de que tudo vai fluir. E a gente, né? Que eu acredito que eu dei muito disso, de querer controlar tudo, né? De achar que controla tudo. Foi muito legal ver isso. Assim. Não, então ali, né? Essa vivência em São Paulo foi surreal. Foi uma coisa calculada, ainda tinha mais ou menos 1h30 extra, fora o tempo que estava dando no cálculo do Uber. Mesmo colocando que atrasa, que tem 1h30 a mais, né? E eu, inclusive, lembro que você falou, nossa, mas a galera do escritório falando que você já tinha que estar lá de tarde, bom, era 9h30 da noite. Sim, né? sim. Porque a gente aqui é acostumado, né? Sob essa pressão, tal, e horário, e isso, e vai perder. Não, tem que chegar muito antes, não tem que calcular todo. Amanda, não, de boa, não, tá tranquilo, saindo e tal. E deu tudo certo. Que faz 7 horas da casa, ainda nem pegamos engarrafamento, eu e o Uber, a gente ainda foi conversando sobre várias coisas muito sincrônicas, inclusive. E aí cheguei com tempo de boas, ainda fui comer, tava tranquilíssima lá, né? E deu tudo certo, né? Então, é sobre estar presente, não é sobre ser alienado. Vou deixar para sair 15 minutos antes. Claro, com certeza. Para pegar um voo, mas é sobre estar presente e relaxar, porque a nossa ansiedade, ela rouba o tempo, né? Isso é muito, muito curioso. Mas vamos lá. Como já demos essa introdução sobre as sincronicidades, os arquétipos estão conectados a isso, e eu trouxe aqui uma visão, né, sobre alguns pontos de vista sobre o poder dos arquétipos. E os arquétipos, eles são como chaves que abrem portas escondidas dentro de nós. Para Jung, por exemplo, eles são formas universais do inconsciente coletivo, símbolos que atravessam as culturas, tempos e histórias, moldando os mitos, os sonhos e os comportamentos. Eles não pertencem apenas ao indivíduo, mas à humanidade como um todo. São espelhos que revelam as forças psíquicas profundas que muitas vezes a gente nem percebe estar vivendo. Essa mesma sabedoria, ela se manifesta nos baralhos, nos oráculos e no tarô. Cada carta, por exemplo, né, traz consigo um arquétipo vivo. E a gente vai falar mais sobre isso, inclusive a Natália vai trazer bastante sobre o poder dos arquétipos dentro do baralho cigano. Né? E quando a gente faz uma leitura de tarô, não é apenas um jogo de símbolos, é um diálogo entre os arquétipos que habitam o coletivo e aqueles que pedem passagem na nossa história pessoal. Já no olhar do consciente coletivo, os arquétipos eles aparecem nas figuras que nos inspiram ou muitas vezes nos assombram, sejam heróis, curandeiros, amantes, sombras, mães, guerreiros. Eles se apresentam em contos, nas artes, na religião, nas novelas, nos filmes, moldando identidades, criando espelhos e mostrando a possibilidade de ser. O poder dos arquétipos está justamente na ponte invisível. Eles unem o que é individual ao que é universal. Cada vez que a gente reconhece um arquétipo na nossa jornada, a gente se conecta a uma energia maior do que nós mesmos. E ao dar consciência a esses símbolos, despertamos um poder transformador que antes estava oculto. E com isso, quero que cada uma que hable sobre o poder do arquétipo na sua vida. Pode ser um arquétipo pessoal, um arquétipo de um animal de poder. Como que vocês entendem o poder dos arquétipos e a conexão com o inconsciente? Quem se habilita a falar primeiro? Meu Deus, fazer igual na escola. Então vai, Eliane. Justo. Ok. Justo você. Justo. Abrir aqui, vamos lá. Olha, eu acho assim, faz muito sentido, né, realmente, as imagens, essa questão, né, do inconsciente coletivo, né, de tudo que a gente carrega, e quando a gente para pensar, nossa, de onde vieram, né, de quando nasceu, né, todas essas questões. Então, assim, faz muito sentido essa questão do inconsciente coletivo, mas até ouvindo, né, um pouco sobre Jung,
Eu confesso assim, eu tenho um pouco só de dificuldade dessa questão. Eu acho que tem um inconsciente coletivo em relação aos arquétipos, mas tem também o individual. Também tem a nossa questão individual. E daí eu fui me dando conta, assim, eu nunca fiz de forma consciente, muito, muito louco isso, né? Nunca foi de forma consciente, mas de forma inconsciente, eu gosto muito de pedras e imagens. Então, eu estava até recordando, eu falei assim, mas como que eu trago mesmo? Como eu estava tentando colocar de uma forma consciente, como que eu trago isso para minha vida? E eu me dei conta de que eu sempre tenho algo, eu sempre quero ter alguns, principalmente pedras. Pedras eu gosto bastante, me chama muito a atenção, nunca tinha parado para pensar nisso. Né? Então, é interessante, né? Nunca tinha parado para pensar, mas eu gosto tenho aqui na mesa do escritório, tem pedras naturais. Eu me lembro, gente, quando eu trabalhava numa outra empresa, nossa, eu tinha uns 20 anos. Então, assim, para mim tudo isso era muito distante e isso que é o legal, né, do inconsciente. Então, realmente, ali já tem uma leitura minha, né, já tinha uma conexão, uma leitura minha com essa questão. Quanto tempo depois eu fui me dar conta? Então, eu não tenho, assim, de forma consciente, né, eu colocar assim, eu sempre, né, eu me apego a isso, a imagens, ou a amuletos, mas, assim, eu acredito muito, sim, que permeiam a nossa vida, assim, o tempo todo, e quando você parte um pouco, né, ouvindo um pouco Jung sobre isso, você fica até mais assustada ainda, né, com essa questão que ele fala, assim, daqui a pouco você fica até meio na dúvida, nossa, o que é nosso e o que a gente trouxe e traz de padrões, né? Então, isso dá até uma assustadinha, assim, no meu caso, que, como eu disse, né, para vocês no início, eu ainda me coloco como super curiosa da espiritualidade e tudo mais, tenho muito, muito o que aprender. Pode ser aí que com o tempo, espero, né, pode ser não, espero que com o tempo eu vá encontrando essas minhas respostas e saiba realmente, né, me direcionar para por quanto de fato arquétipos agem não é como eles agem, que existe, eu sei, mas eu não saberia dizer assim, de uma forma consciente, nesse direcionamento, é dessa forma, é de tal forma. Mas aí quando eu vou ver, estou sempre com símbolos por perto, e eu gosto, né? Não é? Eu acho, e eu até me lembrei também da questão da igreja evangélica que eu ia. É uma igreja que não tem imagens, não tem, eles assim, na verdade não tem, até pela questão de fazer adoração, não tem nenhum símbolo e nem imagem, não tem nada. E disso também a gente tira realmente o quanto os arquétipos agem, porque se ali eles não querem ter, né, se nessa vertente dessa religião eles não têm nada, é porque realmente, até nisso, quer dizer, se tiver, é porque existe um fundamento, vai existir um poder naquilo, vai existir uma interferência, vamos dizer assim, daquilo. Então, tudo, né? Acho que somos, provavelmente, né, parte inconsciente o tempo todo regidos por esses símbolos e imagens incrível. e histórias, enfim, tudo, né? Na hora que você falou da igreja evangélica, a bruxa que habita em mim, deu uma sacudida aqui hoje com outro nível de consciência. Já estive em igrejas evangélicas também, nada contra, também não muita coisa a favor, mas é como eles roubam o poder da arte, se a gente parar para olhar. Sim. O poder de manifestar o nosso chakra sacro, inclusive, que é o desejo, que é o prazer, que é a libido, que é a vontade, que é as cores. Porque quando a gente tem imagens, quando a gente tem símbolos, a gente está manifestando a sensualidade. Quando eu falo de sensualidade, não é a sensualidade indo para o sexual. É a sensualidade mesmo do prazer em viver, né? de ter elementos, de ter símbolos, de ter as conexões, de ter espelhamentos, inclusive. E, de fato, a igreja evangélica ela não traz nada disso, porque ainda na católica, por exemplo, a gente tem as santas, a gente tem santos, a gente tem cores, a gente tem amuletos, então isso gera ali uma conexão muito maior, né? Quando você falou isso agora, me deu um gatilho assim, caraca, eles literalmente tiram, parece que tudo, né? Da gente, de uma certa forma. Sim. Precisava falar isso aqui. Eu senti que foi um desabafo. Precisava.
falar, não, eu vivi muitos anos ali dentro, né? E olha que eu era bem fora da caixa, porque, né, não dava mais. É isso, né? E assim, pensando, né, até sobre o tema, a gente ia conversar hoje e tal, e daí eu me dei conta disso. Falei, de conta, eu falei assim, nossa, olha só aquela igreja. Eu nem sei se tem outras, né, evangélicas que acho que a maioria realmente não tem imagem, não tem nada. Essa questão, né, igual a Amanda falou, eles realmente tiram, né, questão da arte. Eu falei, mas olha, gente, como faz sentido isso? E ao mesmo tempo é um bloqueio, né, ao mesmo tempo de qualquer conexão, de qualquer intuição que você possa ter, é um corte mesmo, um bloqueio total. Eu fui, inclusive, no meu momento de crente, no meu momento crente mesmo, porque cristã, né, eu continuo achando Cristo o cara, gosto muito, mas no meu momento crente, inclusive, eu tive que jogar fora, queimar meu baralho cigano, indicada pelo pastor da igreja, né, porque era do demônio. Né, e adentrando esse papo de baralho cigano, passar agora a fala para você, Nath, porque, né, isso foi algo ali que a igreja podou. Eu sempre tive meu baralho, sempre desde a infância, né? Eu lido com baralho cigano, e eu lembro que eu fiquei anos sem jogar o baralho cigano, sem tirar para mim mesmo, porque durante a igreja eu tive que jogar fora o baralho que eu tinha desde a infância, assim. E óbvio, muito manipulada ali, fizeram acreditar, eu estava muito desconectada nessa época de todo o esoterismo, de tudo isso. E era como se minha vida estivesse travada porque eu tinha um baralho cigano. Eu estava tendo doenças físicas por conta disso. Joguei o baralho, só piorou. Nada melhorou na minha vida, mas como a igreja, de fato, ela vai tirando, né? E se vai, como você falou, vai qualquer ferramenta mesmo que nos conecte à nossa intuição, ao nosso eu divino, até porque a gente tem que acreditar num Deus que está fora para eles, e não num Deus que habita dentro de nós. Mas olha que interessante, eu até costumo, eu lembro de ter conversado com outras pessoas em relação à Igreja Católica, eu até falo assim, engraçado, eles proíbem de uma certa forma, então quer dizer, alguma crença nisso eles têm, não é que eles não têm, né? Porque se fosse indiferente, tipo, que falasse assim, isso daí não te causa nada, então, eles têm alguma crença, é que assim, é uma forma, né? Tem lá o entendimento que tudo é do diabo, né? Essa questão, e acaba que, mas tem, acredita que aquilo ali tem alguma coisa, né? Tem algo para te passar, para te. Que infelizmente, né, só acaba indo tudo por o lado ruim né, da questão, mas que eles acreditam, assim, acreditam. Né? Isso, Porque né? eles perdem o poder de manipulação, né? Se der conhecimento para as pessoas, já era. É uma coisa que eu falo muito com as minhas alunas e seguidoras do Instagram. Autonomia espiritual. Que igreja quer isso? Não quer, filho. Aí implementa na gente a ideia do pecado, do castigo, da culpa, em vez do autoconhecimento, né? Do aprendizado, da orientação, da vida. Então, a forma, assim, de manipulação, na verdade, não apenas a católica, né, mas qualquer religião que induz a gente através do medo, é uma religião que está manipulando, né, e não é saudável pra gente. E aí, isso me trouxe, eu lembrei, gente, essa semana, domingo, eu fui na missa, meu marido, ele é extremamente católico, e eu precisei adentrar um pouco a esse mundo, porque eu tinha muitos preconceitos, confesso, com o catolicismo, com a igreja, com a Bíblia. E nessa fase de vida, né, que eu estou vivenciando, inclusive a minha cigana, ela me ensina muito sobre abertura e liberdade até para conhecer, sabe, outras religiões e permear, sem me identificar tanto, sem me apegar, sabe? Então, assim, vá, conheça, absorva o que faz sentido para você, o que nutre de fato sua alma, e o que não faz sentido, você descarta. Então, eu estou nesse processo. Enfim, aí fui na missa, né, com ele. E assim me senti muito bem, fiquei emocionada, né, me conectei com Deus, com Jesus, enfim, com o que precisava. E uma coisa que eu pedi, né, durante as bênçãos, eu pedi que tudo que perpasse pelas minhas palavras, pelo meu chakra coronário, pelo meu frontal e pelo meu laríngeo, toda a comunicação que eu exerço, né, com o baralho cigano, que esteja coerente com as leis universais e principalmente com a consciência crística,
a consciência crística que a gente acredita, tá? Não aquele Cristo que foi pintado e cheio de, enfim. Então, acho que a gente, como espiritualista, eu acho que o nosso papel é justamente equilibrar, sabe? Não afastar, como eles fazem. Pegar o que faz sentido e conversar com todos os mundos, né? E ver, eu vejo uma balança, sabe? Equilibrando, não repulsando. Eu falo isso aqui no podcast, mas isso é para mim, para Natália. A Natália é preconceituosa com o catolicismo, que eu tô tendo que lidar com isso de cara, de frente, sabe? Assim, de ver, por exemplo, eu falei no episódio passado que minha filha Cristal é um oráculo vivo, e ela é de fato. Um dia desses aí, ela pegou uma Bíblia, abriu a Bíblia e veio me trazer. Quando eu bati o olho, tinha lá um verso, um parágrafo, sei lá, nem sei como é que chama. Perfeito para o momento que eu estava vivendo. Ali foi uma sincronicidade, por mais que seja uma religião que eu tenha minhas ressalvas, é uma palavra que eu absorvi como sagrada. Então, assim, eu vejo... O sagrado tá dentro da gente, né? Então, a gente consegue enxergar também nesses detalhes. E aí, né, fazendo essa correlação da Igreja Católica, eu estava lá dentro, e sempre com minha cigana, todo lugar que eu vou, em toda religião que eu permeio, a Umbanda já frequentei por muito tempo, já trabalhei lá dentro, kardecismo, que não é uma religião, né, mas tudo bem, Santo Daime, então todos os universos a gente consegue extrair, né, uma fagulha de Deus, do divino. E aí, por muito tempo, gente, na verdade, desde 2020, quando a pandemia estourou, eu fui instruída, naturalmente, foi algo muito natural, para o arquétipo da cigana, que eu não conhecia. Na verdade, eu não conhecia nada de arquétipo, né? Eu sinto que as coisas foram se apresentando para mim e eu fui abraçando, né, a personalidade, os símbolos, os costumes, comportamentos de maneira muito natural. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo enxergar com clareza, não, aqui é um arquétipo da cigana. Apesar de eu ter a minha entidade, de eu saber a diferença também da espiritualidade cigana, da etnia cigana, dos povos ciganos encarnados, que tem essa diferença, eu reconheço onde está cada um. Mas eu sei que por muito tempo eu vivi o arquétipo da cigana, que é o quê? Aquela sabedoria intuitiva, né? É a liberdade, é o movimento, é a conexão com a natureza. Isso ela foi me ensinando, a minha cigana foi me ensinando no dia a dia, na vida, na vivência. E, bom, tem qualidades maravilhosas nesse arquétipo, que eu amo, vivencio até hoje, que é a intuição, a liberdade, o movimento, a dança. A dança sempre foi muito presente na minha vida. Eu dançar, né, mentalizando esse arquétipo, vivenciando esse arquétipo, me ensinou muito mais sobre a dança do que antes, quando eu não tinha esse arquétipo. Eu trouxe uma nova visão sobre a dança, que eu sempre dancei, desde os 6 anos de idade. Uma visão que eu nunca tinha percebido. Quando eu incorporei o arquétipo da cigana, eu entendi que o movimento, ele é fluido, a gente não controla. E às vezes o que é cênico, o que é marcado, não passa a vibração, aquela coisa que a gente quer realmente passar. Então, assim, a cigana me ensina muita coisa, o arquétipo também. Tem essa questão da magia, né, da manipulação dos 4 elementos, foi maravilhoso, é maravilhoso. Mas, assim, como todo arquétipo, né, tem luz e sombra. E aí, minha irmã, que a sombra veio desde o ano passado. Assim, no início, eu não conseguia ter clareza sobre a sombra, né, da minha cigana, desse arquétipo. Desde que eu engravidei, eu precisei olhar para as sombras da cigana, do arquétipo que eu achava que eu estava abalando. Então, assim, a principal, eu não vou citar todas, né, são processos, assim, bem intensos, mas a necessidade de equilibrar a liberdade e o compromisso, de ressignificar o que eu achava que era liberdade. Quando a minha gravidez veio, minha irmã, eu precisei olhar para isso e falar, a minha liberdade vai ter que ser ressignificada, porque eu amava viajar. Amava pegar ônibus para ir para o Capão, ir para Lençóis, ficar aí na estrada, amava. Então, eu ainda estou vivenciando esse processo de ressignificar minha liberdade dentro do que me é possível. Em um casamento, em uma família,
E tô aí, não sei qual é o desfecho disso, mas estou aprendendo pouco a pouco e trazendo, né, a luz e sombra desse arquétipo e aprendendo. Arro. Mas você tá falando da experiência de encarnar um arquétipo mesmo, né, Nath? É, E além dos começou símbolos. natural, além dos símbolos, começou de maneira natural, sabe? Não foi algo que foi, eu quero esse arquétipo, como fazem hoje em dia com a Cleópatra, né, coitada? Eu quero esse arquétipo, aí começa a botar papel de parede, a não sei o quê, fazer não sei o quê. Enfim, não foi assim, foi mais natural, sabe? Sim. Não, é legal. Eu trabalho, tem uma parte, né, que eu desenvolvo de arquétipos que eu faço dentro da energia Kundalini. E antes disso, eu vivi na minha vida pessoal vários processos de ativação mesmo de arquétipo. Inclusive, passei pelo da Cleópatra anos atrás. Mas eu sei, eu meio nerd espiritual que sou, eu sempre olho a sombra e a luz. Eu nunca acredito, muito romantizam demais a luz. Aí tem, porque não é possível, tem que ter, tem luz, tem sombra, tem luz. E toda vez, né, que eu ia ativar um arquétipo, eu sempre olhava primeiro as sombras. Eu sou logo dessa, eu mesmo vou lá para as profundezas para entender o que pode me causar. E a época que eu ativei, inclusive, a Cleópatra, eu ainda estava em arquitetura, na época foi assim, a fase que mais surgiu o projeto, porque ela traz esse poder. Mas em questão a relações amorosas, esqueça. Tipo, eu não conhecia, ninguém conseguia ficar, porque é o que o arquétipo da Cleópatra também traz. Tipo, esqueça a parte amorosa. Como eu estava extremamente focada em construir a minha carreira dentro de arquitetura na época, foi maravilhoso. Eu liguei um grande explodas, e é sobre isso, vamos ativar. Depois tive o arquétipo da águia, que eu ativei durante muito tempo. E todas as vezes eu caía na sombra da águia, que isso me machucava muito. E hoje, toda vez que alguém vem falar comigo, eu quero ativar o arquétipo da águia, porque o meu, que o animal de poder dele é a águia. E aí eu sempre falo com o Alexandre, eu falo, tá, mas você sabe qual é a sombra, né? A águia, ela arranca as próprias penas, ela arranca as próprias unhas, ela arranca o próprio bico. Então, assim, é um processo de autogeração muito grande e muito doloroso. Então, quando a gente ativa esse arquétipo, a gente tem que entender isso, né? Mas é maravilhoso. E assim, viver um arquétipo é algo sobrenatural. As mudanças, elas acontecem porque a gente está trazendo toda a simbologia, a gente traz toda a referência histórica, todo o poder, né, dessa entidade, ou desse símbolo, ou desse animal de poder, muitas vezes. Mas é muito importante falar que tem as sombras, porque elas existem e elas fazem parte da transmutação do arquétipo. Não tem como ser a luz dele sem entender o outro lado da moeda, porque é justamente na sombra que a gente fortalece a luz, né? E é muito bacana. Gratidão pela partilha. Perfeito. E pegando esse gancho também da sombra, quero falar aqui com vocês sobre um arquétipo muito presente na minha vida, que ele está ativo, inclusive, que é o arquétipo da sereia. Vamos lá, até tatuei uma sereia no braço. E quando eu tatuei ela, eu estava ali observando muito a luz dela, só que eu tatuei uma sereia que ela é mais sombria. Tanto que a proposta da tatuadora, quando ela foi fazer em mim, ela fez uma arte assim, exclusiva, e quando ela me mostrou, eu fiquei assim, nossa, mas eu queria uma sereia assim nas pedras, cantando, olhando no espelho, e ela me trouxe uma sereia mais dark, aí eu olhei assim, eu falei, tá, eu quero, vamos lá. E deu vazão para eu estudar melhor, né, as sombras do arquétipo da sereia. Então, pegando esse gancho, eu acho extremamente importante e interessante nós vermos, né, tanto a luz quanto as sombras, e o quanto isso também traz potência para o autoconhecimento, por exemplo. Né? Então, hoje, o arquétipo da sereia, ele trabalha muito as minhas emoções, esse lado intuitivo, que ele é muito forte, muito aflorado em mim. Entretanto, ela trabalha tanto o aspecto da feminilidade que eu fico, nossa, eu preciso trabalhar também, ressignificar a questão masculina dentro de mim, essa outra polaridade, né? Então, olha a potência de um arquétipo nas nossas vidas e na pele, que é a proposta do meu trabalho, né? Então, quando eu, por exemplo, eu acabei de tatuar um símbolo de poder, e aí eu falei para ela, olha só, nós vamos aqui fazer esse beija-flor, e ele vai te trazer ali, na simbologia dele, no arquétipo dele, a leveza, a presença,
né? A energia e tantos outros atributos que o beija-flor pode trazer na sua vida. E ela ficou, uau, tudo isso eu não sabia. Eu falei, sim, porque a tatuagem, ela vai entrar em outros corpos sutis do nosso campo, né? E como símbolo, ela vai adentrando tudo isso. Eu acho extremamente importante. Enquanto arquétipo, eu vejo como essência, o símbolo eu vejo como uma manifestação dessa essência. Né? Eu gosto também de ver sobre a ótica da Helena Blavatsky, por exemplo. Ela fala de um símbolo, de um único símbolo, nós podemos entrar até 7 camadas. Né? Então, veja só, a Ouroboros. A Ouroboros, ela representa tanto início e fim, quanto a transmutação, quanto o movimento cósmico e planetário, né? Então, gente, arquétipo, a gente pode entrar nas cores, na forma geométrica das flores, e tudo isso vai entrando num campo muito profundo do nosso inconsciente para a consciência. E você falou das 7 camadas, e se eu não me engano, a tatuagem, quando a gente faz, também são 7 camadas, né, que a gente perfura da pele. Sim, 7 Não é isso? E a gente tem os 7. O 7 é um número espiritual demais, né? Que ele traz um poder. E eu acho muito bacana a gente falar sobre o poder da tatuagem, mas além de ser a sua área, mas é porque, de fato, as tatuagens, elas carregam muito poder, elas carregam muita magia. Eu lembro que eu até comentei com a Sheila esses dias, a gente estava conversando, acho que foi no Instagram, né, Sheila? Uhum. E aí eu falei sobre o desenho do meu braço direito. No meu braço direito tem vários desenhos. E esse daqui foi quando eu decidi que meu corpo se tornaria um oráculo vivo. Eu serei um oráculo vivo e tudo que eu desenho no meu corpo é, de fato, representando a minha essência e a minha alma. E, principalmente, essa tatuagem, ela foi toda... Né, não é tatuagem de catálogo, de fato, teve alguém desenhando, né, trazendo cada um dos desenhos, conforme eu fui indicando com a tatuadora. E até depois durante aquela conversa, um pouco antes, estava pensando como tudo na minha vida mudou com o poder dessa tatuagem. Eu lembro que, por exemplo, quando eu tenho uma bruxa, depois quem quiser pode olhar no meu Instagram, @AmandaBarajola, é bem pequenininha a tatuagem, então vai dar... Mas eu acho fácil qualquer foto que tenha meu corpo. Mas eu tenho uma bruxa, né, com chifres, eu queria que tivesse chifres, porque a energia ariana muito forte, e assim, eu lembro que quando eu pedi, eu falei, cara, porque eu já quero que olhe para o meu braço, já nem chegue perto. Assim, já fique com medo. Uma mulher de chifres, já começa por aí, tem que ser a maior parte do braço, e só vai chegar perto de mim quem tiver coragem, né? Quem tiver, assim, no íntimo de ir lá e conversar mesmo, porque, assim, já foi muito pensando nisso. Uma mulher de chifres já começa a filtrar quem chega na minha energia. E foi numa época que eu já estava muito mais conectada com tudo isso, foi bem antes da minha transição. A cobra, que representa Euá, que é meu orixá, a coruja, que representa a sabedoria. Eu tenho uma sereia, que traz a força de Iemanjá para os meus dias. O elefante, que é o meu animal de poder no xamanismo. Uma árvore da vida com a palavra coexistência, que fica aqui embaixo, que o tronco é o arquétipo, é o DNA humano, justamente mostrando que não tem fim nem começo, né? É eterno. E a coexistência, ela traz isso justamente na árvore da vida, que representa o todo para mim. E é uma tatuagem que se integrou com outra tatuagem que eu já tinha, que são de andorinhas voando, e que tem um versículo de Paulo, que eu gosto muito, que é tudo posso naquele que me fortalece. Então, assim, é um braço que ele é totalmente espiritual, com arquétipos, assim, de várias manifestações de fé. E na mão, né, eu tenho uma frase que é: se me hace sentir, tiene sentido. Então, se me faz sentir, tem sentido. E é literalmente, assim, tudo que eu queria colocar aqui, ainda tenho outras para virem, mas integrando várias manifestações de fé. Inclusive, a árvore da vida, ela para mim conecta muito a ciência, né? Também, que também é uma manifestação de fé. A gente acha que não, mas a ciência traz muita fé. Então, e até quando a Nath falou dessa questão da cigana trazer essa consciência de estudar múltiplas manifestações de fé, é ser universal mesmo. A gente tem como aprender com todas as fontes de conhecimento e pegar aquilo que mais ressoa com o arquétipo que a gente está construindo, né? Que é você pegar, opa, isso aqui me cabe, isso daqui não. Isso eu vou levar para a minha vida, isso daqui vai ser só uma informação que conheci e, ok, não preciso transformar em conhecimento. Então, a gente também consegue construir o nosso arquétipo pessoal,
trazendo esses elementos de várias referências possíveis para ser quem somos. Eu acho que esse é o mais interessante do arquétipo. Inclusive, quando a gente faz uma ativação, ficar um tempo naquele arquétipo, depois voltar para si, ver o que foi bom, o que não foi, aí vai, ativa um outro, volta. E quando marcar na pele, marcar aquele que realmente fala, cara, isso aqui eu quero, sempre é a energia que me representa, porque não tem como tirar, a não ser que cubra um outro processo, né? Mas para a gente entender o poder que tem, né, quando a gente marca a nossa pele, né? E que seja sempre de forma positiva. Com certeza. Eu tatuei a orixá Yansan, e não enxergo ela como arquétipo, eu enxergo ela como uma força da natureza. Mas, adentrando a história dela, nós temos aí diversos atributos que eu posso associar a mensagens e adentrar nessas mensagens como arquétipos e essências, como, por exemplo, a coragem, a transmutação, raciocínio lógico. E tudo isso foi marcado numa pele, que inclusive foi na perna da minha irmã, que ela é de Yansan. Então, quanto isso vai acessar também, não só para ela, mas como para quem conhece e entende a orixá Yansan, e vai trazer esses atributos também para dentro de si. Imediatamente vai vir na mente dela coragem, força, eu sou guerreira, ancestralidade, né? Enquanto como se torna um símbolo muito poderoso na pele, né? Potente. Arrou. Arrou. E você, Aline, sua visão junguiana também sobre todo esse poder dos símbolos e dos arquétipos? Olha, Amanda, eu confesso que eu estou um pouco emocionada, que ainda bem que não estou pegando a câmera que eu emocionei, principalmente com a parte que a Natália trouxe sobre os arquétipos, né, dentro do baralho cigano, porque eu estou aqui com o meu baralho cigano também, aprendi a fazer tiragens, né, faço mais assim para mim mesmo, né, pessoais, e o símbolo que me veio antes de eu entrar no Jung, né, e o símbolo que me veio foi o da estrela, que é justamente a cor da minha cigana, é azul e dourado. Que delícia! Pois é, Amanda, a gente precisa conversar, depois eu te chamo. Vamos conversar, uma conversinha ciganinha. Ai, que delícia, o baralho cigano é uma linguagem maravilhosa, e é muito, por ser universal, né, os símbolos, eles são muito diretos, objetivos, é um portal mesmo para o inconsciente coletivo, se conecta muito facilmente, sabe, com o que a gente tem dentro, e as imagens são muito simples, né, diferente do tarô. Eu já tentei estudar tarô, para ser bem honesta, mas eu não senti muita ressonância com o meu campo. Eu acho o tarô super complexo, é muito profundo, tipo assim, uma carta, você conta uma história com uma carta. O baralho cigano, por exemplo, a carta do navio que eu estou segurando aqui, né, o navio, quando você pensa em navio, você pensa em quê? Viagem, mudança, movimento, explorar, né? Podem vir sensações de curiosidade, de busca, de direção. Pode falar também da inconstância, né? Do mar. Então, assim, é tudo ali sobre aquele mundinho dessa carta do navio. O tarô, a amiga foi pegar o tarô para estudar uma carta. 78 cartas. Imagine, 78 cartas. O baralho cigano são 36 cartas com imagens bem simples, né? Carta do cavalheiro, carta do trevo, carta do navio, da casa, das nuvens. Então, até quem nunca estudou baralho cigano, se eu apresentar uma carta e falar, me diga o que vem na sua cabeça quando você vê a carta da chave, ela vai falar. Mesmo que ela nunca tenha estudado, ela vai me dizer, né, atribuições, qualidades do que uma chave faz, do que uma chave representa. Então, o baralho cigano, eu sinto que ele é um mapa mesmo, simbólico, da existência humana, porque são imagens, né, do nosso cotidiano. Tem a carta do sol, da árvore, do coração, da cruz, do cachorro, dos pássaros. Então, é tudo muito palpável para a gente, né? E apesar dessa simplicidade, tem também a sua profundidade, porque o baralho cigano a gente não lê com uma carta só, a gente faz associações, e aí dá margem, né, pro inconsciente trabalhar com essas dinâmicas de associações, de combinações de cartas. Então o papel do cartomante, né, ou seja lá quem estiver lendo, é traduzir essa linguagem simbólica de maneira prática para a nossa vida. É magnífico.
Eu sou muito fã do baralho cigano. Eu também, Nath, confesso que ele me ajudou bastante no meu processo até aqui, né? E a gente, assim, olha para ele, é como você diz, ele passa uma imagem muito específica, né? Então não tem como você ter dúvida. Você tira ali a sua energia para amanhã, tarde, noite, por exemplo. Ele vai te indicar o que você pode esperar do seu dia, por exemplo, o seu momento presente, né? E essa carta, se somar o 6 mais 1, dá 7. Que é justamente o número que conversa bastante comigo, a minha data de nascimento, né? Que eu trouxe a minha episódio. Sincronicidades. Sincronicidade presente, né? Então, eu te agradeço, assim, pelos insights também que você está trazendo aqui para a gente, né? Tenho muito a aprender também, tanto com o tarô, quanto com o baralho cigano, né? A Amanda também traz a energia do tarô dentro das tiragens dela, né? E tudo se conversa, né? De alguma forma, chega a quem precisa chegar, a gente se conecta às pessoas certas, né? E eu me conectei com os arquétipos através da psicologia, por incrível que pareça, né? Eu tive uma professora que ela me apresentou Jung lá na faculdade ainda, e aí quando ela trouxe esses termos, né, que é a primeira vez que a gente ouve falar, como muitas pessoas que estão nos ouvindo, pode ser a primeira vez que ouve falar desse nome arquétipo, ou seja, um termo distante, e a gente vê que é um símbolo que conversa com a gente, e que está presente em tudo, né? Então, às vezes, a gente está no aspecto, por exemplo, algo que meu professor identificou lá quando eu estava na faculdade, num grupo de supervisão. Ela falava assim, que eu me conectava bastante ao aspecto da maternidade, né? Da mãe, que é um dos 12 arquétipos, né? Tem o herói, tem a mãe, tem vários arquétipos, né? Aí ela falava, nossa, Aline, você parece que gosta de cuidar bastante do grupo, se preocupa que essa pessoa está bem, se não está. Hoje mesmo a gente abriu a chamada com a Amanda, já perguntei logo, a Amanda está melhor. Né? Eu tenho essa coisa assim da maternidade, de gostar de cuidar. E isso é natural para mim. Então, eu acredito que até por isso eu escolhi a psicologia. Né? E um dos arquétipos bem presentes para mim, como trouxe a Sheila, é o beija-flor, que eu fui descobrir através do xamanismo, né, que traz a doçura, traz a leveza, traz o encantamento pela vida. Eu associo muito assim o biquinho, né, do beija-flor, quando ele vai ali, né, tirar o néctar, né, o pólen das flores, é como conseguir extrair o melhor das pessoas. Então, a princípio, quando foi me apresentado esse animal de poder, eu falei assim, mas gente, eu achei que fosse um animal mais forte, tipo lobo, mais forte. Sabe, um lobo, um urso, um elefante, talvez, né? E aí me veio o beija-flor, que é a suavidade, os movimentos, né? Também aprender a ser sutil na vida, né? Apesar dele bater a água bem rapidinho, ele é bem sutil. E ele começou a aparecer para mim também, não só através de admiração, né, nas meditações, nas medicinas, mas presencialmente mesmo. Eu morava ali no 9º andar, quando eu morava lá no Limão, né, em São Paulo, e aí ele apareceu a primeira vez na sacada de casa, tinha rede, e ele ficou ali um tempo que para mim foi uma eternidade. E eu fiquei olhando aquele momento e o mundo parou para mim. Eu falei, nossa, sem sombra de dúvidas, é esse meu animal, é essa minha energia, é com que eu me conecto. Também foi o primeiro presente que a Sheila me deu, estou olhando para ele aqui agora, um quadro com beija-flor. E ele apareceu para mim em diversas situações, e aqui em casa, inclusive, a gente comprou aquele brinco de princesa, aquela flor, que parece uma fadinha, assim, parece uma sainha de fada, rosinha, roxo. E aí a gente trouxe para cá e começou a vir o beija-flor também, trazer a essência dele. E aí ela já viu, né? Nossa filha também já viu. Então ele vem de vez em quando, eu tenho gata, né? Então ele vem, às vezes, vai mas fazer uma visita, e eu fui compreendendo o que é a cura do beija-flor, que para mim é o que traz a beleza da vida, quando eu me esqueço de olhar para o lado bonito da vida, né? Lucilena Galvão, por exemplo, ela fala, né, sobre nós estarmos na rua em São Paulo, né? Como trouxe a Eliane, que às vezes a gente está ali, se sente numa selva de pedras, mas a gente pode escolher olhar para as pedras ou olhar para as árvores,
olhar para o que tem de natureza, porque todo lugar tem, né? Então eu me conecto através dessa sutileza, dessa beleza, de reparar em coisas que as outras pessoas talvez não reparem, não destaquem tanto. E aí o beija-flor me ensina, né? O lado luz dele é maravilhoso, né? O lado sombra não conheço, gente, confesso, me volto. As cores vivas, né? Parecem cores que só vêm do astral, né? E é um animal que, quando aparece, geralmente as pessoas param para observar. E até na casa da minha mãe, eles fazem, né? Tem um beija-flor que faz a visita ali também. E assim, para algumas pessoas pode ser corriqueiro, né? Para quem vive em meio à natureza, mas para quem mora em São Paulo, como a gente, ou em cidade, enfim, aparece ali e a gente fica assim, quase extasiado. E é o momento da presença, né? Que 1 minuto parecem até horas. Perfeito. Não, incrível tudo isso. E acho legal você falar da cura, né, do beija-flor também. E a gente entender que arquétipos, a gente falou muito luz, sombra, a gente contou um pouco aqui, mas arquétipos são elementos de cura, principalmente se a gente souber usar, né, souber ativar essa energia. E não só de cura, mas eu vou entrar agora no outro papo que me veio aqui, que é sobre o poder da cocriação através do uso de símbolos, de fotos, de imagens que se conectam aos arquétipos, né? Inclusive, eu, por exemplo, todos os meus... É porque a galera que está em casa vê, mas todos os meus planos de fundo, né, eles têm várias montagens com arquétipos, ou de frente, são os arquétipos que eu mesma crio, que eu canalizo. E eu tenho um outro que fica no plano de fundo secundário, que é com tudo que eu quero realizar no ano. Não sei se dá para ver, mas são fotos com tudo que eu quero viver. Isso aqui é muito interessante, a gente ativar o arquétipo de poder, principalmente quando a gente coloca de plano de fundo no celular, porque, cara, a gente está o tempo todo, não tem como negar. O tempo todo é para olhar uma hora, para receber uma mensagem, é para entrar num aplicativo, a gente está aqui. E o arquétipo, a gente já falou aqui de inúmeras formas, o quanto ele traz poder. Então, toda vez que você vê uma imagem, por mais que você não pare para estar ali meditando e cocriando, está entrando no teu subconsciente, ativando o teu poder inconsciente e trazendo isso para manifestação na realidade. E é uma dica que eu sempre dou, inclusive nas mentorias, de fazer isso. Coloque um plano de fundo, faça montagem com várias imagens, tudo que você quer realizar nesse novo ano. Geralmente eu falo muito isso, ou na transição do ano gregoriano, né, em dezembro para janeiro, ou na transição do ano pela lei do tempo, que foi agora, né? Que a gente acabou de entrar no ano da semente. Acabou, né? Em julho. Mas, né, entramos no ano da semente. Fazer lá, coloca uma montagem com 12 ou com 9 imagens do que mais você, daquilo que realmente está ressoando contigo, dos teus sonhos, teus objetivos, porque o tempo todo a gente está pegando no celular. Então, a gente acaba sempre olhando, isso traz o reforço e o poder do arquétipo pra gente. Inclusive, tem várias celebridades, né, que já compartilharam. A Bia, do Boca Rosa, ela disse que faz isso todo ano, e, né, depois que ela começou a fazer isso lá atrás, foi quando ela começou a manifestar, e ela colocava que teria uma marca própria, ela fazia várias imagens com montagem, pegava batom de outras marcas e colocava uma montagem com a boquinha dela, e hoje tá aí, né, goste ou não goste, a gente não tem como não falar que a guria transformou completamente a realidade dela, né, e hoje ela, um nome grandíssimo no Brasil. E ela faz, desde lá de trás, ela fala muito sobre esse poder de colocar as imagens, de visualizar, de acreditar, e as coisas realmente acontecem. Então, a gente também pode usar, a gente deve usar nessas ferramentas ancestrais para mudar a nossa realidade, né? Porque a gente... a ideia, né, do Portais Internos, acho que é justamente despertar para isso, não apenas para virar uma teoria para quem está escutando, mas falar, não, peraí, como é que eu uso um arquétipo, né, com sabedoria? Então, escolher, você pode usar, tem gente que faz aquele mural dos sonhos e coloca várias fotos, né? Óbvio, é só isso que vai mudar a vida da pessoa? Não, né? Mas ali você já começa a mexer com o cliente, né? Você já começa a trazer, toda vez que você olhar para aquela, vai falar, caraca, eu tenho esse sonho para realizar. E aí você começa a criar ações para que aquilo se manifeste, né? Também colocar uma imagem no fundo do celular e, ok, vou ficar sentada esperando que eu mude, né? Não é sobre isso, mas os arquétipos, eles trazem poder. E eu queria até convidar a Eliane para falar, não sei se ela vai lembrar disso, mas eu acredito que sim. Durante a jornada Kiron, ano passado, Kiron é minha mentoria de ativação Kundalini, é um grupo de mulheres,
E durante essa jornada, eu faço vários arquétipos para quem está participando, né? As imagens dos arquétipos pessoais de cada uma. E eu lembro de alguns momentos que a gente falava, Amanda, eu tava, tipo assim, com a energia super baixa, você mandou a imagem, eu coloquei aqui, parece que tudo mudou. E aí, queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência com as imagens, com ter uma ativação de poder dessa. Nossa, é verdade, eu lembro. Foi bem isso mesmo, porque cada sessão, ativação nossa, depois você mandava de acordo ali, né? Conforme foi a nossa sessão, e era realmente, nossa, quantas vezes de manhã, assim, acordando, olhar aquela imagem, a questão de mudar a energia. Ainda sem ter tanta consciência, apesar de na época você também falar, né, são os arquétipos, mas eu lembro assim de olhar, a gente fixar, também estava envolvida, né, no processo da ativação, né, de todos os encontros, e aquilo que a gente falou, né, é o estado de presença, e a gente manter isso, né, para poder sempre estar com essa conexão mesmo, com essa sintonia, com essa sincronia, né? E eu lembro, nossa, quantas vezes, né, tenho esse hábito de estar sempre mandando as mensagens para Amanda, assim como as leituras de tarô, só as leituras de tarô no canal. Gente, nossa, sempre me impressiona muito. Mas era essa questão mesmo, às vezes está com energia baixa, está um pouco, e aquele arquétipo, ainda mais ali ativado totalmente, né, dentro do contexto dos nossos encontros, da ativação do grupo, ainda era em grupo, né, também, fizemos das duas formas, né, Sim. Individual e em grupo, mas, gente, que energia, que mudança de energia né, que foi, pelo menos para mim, naquela experiência, né, da Kundalini. Não é, e eu quis, né, trazer isso porque para chamar a atenção de quem está escutando a gente, que a imagem, ela de fato tem o poder de ou deixar a gente deprimido ou deixar a gente alegre. A mesma coisa, ainda agora a arquiteta que habita em mim, né, é o poder do ambiente também que a gente mora. Sim. Se a gente não coloca uma cor, uma decoração, se a gente não traz um símbolo, a nossa vida vai ser isso, vão ser paredes brancas, não tem muito para onde correr. A mesma coisa como a gente se veste, se a gente usa num acessório, como que a gente se manifesta, isso é o poder do arquétipo vivo. Porque não é simplesmente pegar, colocar a imagem, não, é como que a tua vida está de arquétipos. Quais são os símbolos, né, que cada um visita, que cada um olha? Como é que está o teu ambiente, o lar, o ambiente profissional, né? Como é que está o teu plano de fundo? O que você assiste? O que você consome visualmente que entra no teu campo áurico? Porque a gente pode falar das camadas mais mágicas, vou colocar entre aspas, dos arquétipos, mas o arquétipo está em tudo, está na estampa da roupa que a gente usa, está no quadro que a gente tem em casa, às vezes está no teu quarto, paredes cinzas com um quadro bem deprimente. O que você está trazendo, magnetizando para todo mundo? Você acorda e a primeira coisa que você vê é isso, né? Então, a gente prestar atenção nesse sutil, né? Do símbolo, o que você carrega, o acessório. E não é sobre espiritualizar tudo, mas é sobre estar presente com tudo que te cerca. Né? Então, acho que tem muito essa questão, né, da presença, que até para observar tudo isso, você falando agora, até lembrei de uma época, na ocasião, assim, não tinha essa consciência, mas que eu estava vestindo muito preto, e era uma época de energia mais baixa, e realmente a gente vai de forma inconsciente para isso. Aí quando você vê, e aquela questão, se você estiver presente, você começa, tipo, não, pera lá, isso está, né? Isso não está me ajudando. Ou o que eu vou fazer para mudar, para ajudar, para mudar a minha energia. Outra questão também que você me passou aí durante os nossos encontros, né? Foi a questão, os mantras xamânicos. Nossa, como eles mudam a minha energia. Todas, assim, eu sempre coloco as ondas binaurais, sempre algum som, assim, gosto sempre de estar ouvindo, né? Instrumental, enfim.
Mas os mantras xamânicos, gente, para mim é algo assim, e eu descobri aí nos atendimentos com você, o quanto muda a minha energia. É impressionante o quanto realmente me ajuda. E é o nosso estado de presença que tem que nos, né, tem que estar ativo para ir orientando, para a gente conseguir perceber tudo isso. Senão você vai totalmente consciente, até, né, você demora mais para trazer isso para o consciente. Não é? E legal você entrar no papo de música, porque a gente acha que arquétipo é só imagem. Mas as músicas, os mantras, o que a gente consome também está ativando o arquétipo. É igual, a Aline eu acho que vai poder falar mais sobre isso, né? A Aline, que inclusive abrilhanta os nossos episódios com os efeitos sonoros aqui. Mas se a gente parar para ver, as músicas que bombam para o consciente coletivo, elas são de vibração baixíssima, não vou nem entrar no mérito das letras dessas músicas. A galera tá ali escutando aquilo o tempo inteiro, a vida tá só indo, tipo, de mal a pior e não entende que tá ali cantando, dançando, colocando uma energia do caramba em algo que tá ativando vários arquétipos. Fale um pouco mais sobre isso, Aline. Total, Amanda. Já que a gente é vibração, né? Nós somos vibração, então a gente acaba expandindo para o que a gente está ouvindo. Então, como você trouxe, nós somos a média das músicas que a gente ouve, dos sons que a gente se conecta, das 10 pessoas que a gente se conecta, que a gente assiste, né? E tudo tem uma vibração, né? Então, é bom a gente ficar bem, assim, ligadinho mesmo com o que a gente está trazendo para o nosso campo, porque aquilo está nutrindo a gente de alguma forma, né? Então, é só a gente observar como a gente estava antes de ouvir a frequência e como a gente fica durante e depois, que é o estado de presença, né? Então, às vezes a gente está bem, aí vai lá, o vizinho, ou a gente mesmo acaba colocando algum som aí que nos conecta a algo mais denso, né? E para que a gente está trazendo aquela energia para o nosso campo? Então, é se questionar, eu quero o quê nesse momento? Elevação ou eu quero mais densidade? Porque também tá tudo bem, quando a gente está triste, a gente acaba ouvindo que nos levam. Não, mas você falando isso, até lembrei, não tem dias atrás, aí eu tava assim, meio, né, com a energia mais baixa e tal, foi muito, vou assistir esse filme aqui. Gente, mas foram 2 filmes que quando eu terminei, assim, 2 dias, acho 2 ou 3 dias, por um dia eu assisti 2 filmes péssimos, assim, que me deixou, assim, super mal, pior ainda. Mas eu quero dizer, se a gente não presta atenção, realmente, você coloca ali e fica, e quando você vai ver, você tá pior. Aí, tanto quando eu fui assistir outro, eu falei, não, aí eu fiz questão, falei, não, agora eu quero algo leve, eu quero algo bom, eu quero algo... Eu tava mesmo na questão, coloquei filme exatamente porque eu queria meio que distrair mesmo. Mas os 2 primeiros que eu coloquei, assim, me distraí de uma forma péssima, de sair, assim, mal da... Aí o terceiro, eu falei assim, não, aí eu fiz questão, não vou ler direitinho, eu quero algo leve, gente, leve, zen, que seja bobo até, mas que seja algo mais... E tem tudo a ver, gente, como mexe, né? Como mexe com a gente essas questões. E música também, enfim, realmente, o que a gente consome... É aquela questão, né? Orai e vigiai. Constante, isso eu gosto muito dessa. É bíblico, né? Mas assim, orar e vigiar, eu acho que faz todo sentido. Então, tem que ser. Se não for assim, a gente sai, né? Sai de contexto do que a gente espiritual, né? Pelo menos muito fácil, muito fácil. Então, não, mas principalmente quando a gente está abrindo o campo, né? Ou quando tá, por exemplo, as meninas que trabalham com baralho cigano, com tarô oráculo, assim como eu. Cara, se a gente der um vacilo, aquela energia não é sobre não poder, ou eu vou passar mal com isso. Sim. Mas afeta. A gente tem que estar, assim, cuidando, porque querendo ou não, infelizmente, afeta. Eu lembro de um filme de fim de mundo que eu assisti tem alguns meses, eu comentei lá no canal. Na época, acho que é com a Sandra Burr. Gente, eu fiquei 3 semanas desbaratinada com aquele filme. Eu falei, que é isso? Pra quê? Eu briguei com o Antônio, briguei assim, né? Eu falei, tá vendo? Você fica colocando esse filme, você fica de boa. Eu entro num campo que depois eu levo 3 semanas pra sair. Não quero, não me chame, não vou mais pra esse tipo de rolê. Não dá. Tem uns filmes, principalmente Netflix, tem uns filmes pesadíssimos. Eu assisti com meu marido também, me arrependi
Profundamente. Aquele filme, aquela série Round Six, misericórdia, só Nem tragédia. Não, não assisti, não recomendo. O que eu assisti, acho que o último que ficou, acho que foi o pior, gente. Acho que A Noite Sempre Chega, é algo assim, tá recente. Gente, mas assim, tava lá, acho que a menina, ela cuida da mãe, do irmão, precisava resolver uma questão lá. Gente, mas o filme é só a vida da menina, meu Deus do céu, é um horror, você fica assim, péssima por ela, né? Você acaba. E eu falei, gente, a sinopse não era assim tão trágica de se ler, o título também, porque às vezes tem também alguns do título, né? Tudo ali já é bem pesado, você já fica mais fácil de você. Passa, não, esse não, né? Mas não era o caso ali, mas eu lembro, nossa, como eu saí mal daquele filme. Mas aí isso já me deu um alerta para o próximo. Falei assim, não, tipo, se eu tivesse um pouquinho mais de estado de presença, eu também já poderia ter tido esse alerta antes, mas precisei passar aí por essas duas experiências para então, pera lá, né? Vamos escolher, vamos parar, vamos olhar um pouquinho, né, para isso. Então, um constante aí, orar e vigiar, né? E agora, de referência positiva, o que cada uma pode indicar? De repente, um filme, uma série, um cantor ou uma banda que vocês acham que a galera que está do outro lado vai, né? A gente falou aí sobre essa questão do estado, da frequência que muda, demos exemplos péssimos. Vamos dar agora bons exemplos para quem está do outro lado. Quem consegue pensar aí, ou numa série, no filme, ou até nos três, né? Ou uma música, vocês acham que é legal para a galera conhecer, até para incentivar a diversidade aí da forma de consumo e cultura que é leve. Gente, tem uma banda brasileira, eu acho que a Amanda conhece. Tem uma banda brasileira que eu adoro. As músicas deles, nossa, eleva muito a vibração. E fala sobre espiritualidade também. O nome é Big Up. Big Up. Ah, conheço. Muito legal. Já usei em mentoria, inclusive a de Xangô. Sim. Tem uma que eles falam sobre energia, né? Já usei em mentoria aquela música. Dica aí. Muito bom. E filme, série, tem algum, Nath, que você indica? Tem uma série muito boa para quem gosta de constelação, para quem não conhece de constelação também, mas que gosta desse envolvimento psicológico, emocional, né, entre família, amigos, que é uma nova mulher. Pegou minha dica, eu pensei nessa série. E eu também pensei nela. Olha só. Olha só. 3 pessoas indicando a mesma série. Não significa gente, que é muito boa. Não, assim, em termos de dar um up. Também, é todo mundo. Sim. Em termos de up espiritual, gente, já que a gente está, né? É muito boa mesmo. É muito boa essa série. Nossa, maravilhosa. E filme, Nath, tem algum? Rapaz, filme. Gente, eu gosto muito de animação, sabe? Eu acho que traz uma leveza, um aspecto lúdico que falta no nosso dia a dia de adultos. E que sempre tem ensinamentos profundos, né? Cada fase da nossa vida que a gente assiste, por exemplo, o Rei Leão, a gente tira um ensinamento diferente de acordo com a fase que a gente está vivendo. E a simbologia é isso, né? De repente, a gente está vivendo uma coisa, uma fase da nossa vida que, por exemplo, a âncora, a carta da âncora, ela significa algo. Daqui a 30 anos, se eu olhar a mesma carta, pode me dizer outra coisa. Então, eu gosto do Rei Leão, gosto muito de Moana. Minha filha me ensinou a gostar de Moana. Tem um ensinamento lindo sobre a gente não abafar a nossa voz interior, mesmo que isso vá de contra ao que nossa família espera da gente. É um ensinamento belíssimo, Moana. Eu gosto muito. Eliane, indicação de série, filme e música pra galera. Olha, as músicas, gente, eu sou muito de música instrumental, então, assim, eu vou mais para os sons, os xamânicos, ou então eu vou mais para essa vertente aí. As nacionais, assim, é mais as da minha época mesmo, as mais antigas, tal, mas ainda assim não ouço mais, já tenho um tempo, assim, que eu tô muito com essa questão de as músicas instrumentais que eu gosto, e os sons xamânicos, para mim, são sempre, assim, de elevar mesmo, então isso eu adoro. Um filme, assim, me veio de animação também, né? Os filmes de animação são ótimos, né? O Soul é maravilhoso. Né? Soul, nossa, que filme, que aprendizado, que delícia, né? Esse filme, os de animação Moana também, eu lembro de ter gostado bastante. E série, nossa, série...
A que eu assisti mais recente aí, que me impactou bastante, Uma Nova Mulher. Também não assisto muito suspense, tá? Então não é o caso. Série, eu vou repetir a da Natália. Ok. E aí, vocês, meninas, o que vocês indicam aí, Sheila e Aline? Justamente, eu ia falar do Soul, que é maravilhoso, Uhum. trilha sonora, né? Muito sensível, divertidamente, para conhecer as emoções, é maravilhoso. Né, gente? É incrível, né? É demais. Também super recomendo Uma Nova Mulher, como a Natália trouxe, reforço. E devem ter muitos outros, né, gente? Mas o que vem aqui são eles, nesse momento. E a gente pode fazer, inclusive, eu mando um post lá no Instagram só passando recomendações de séries nisso, e aí as meninas também deixem, mandem pra gente, né? E em relação à música, eu recomendo bastante frequência, né? Principalmente a 528 Hz, 639 Hz e 432, que trabalha muito essa questão do chakra, né? Do amor, as frequências de cura, né? Os tambores, eu gosto bastante de tocar tambor, de ouvir. Então, eu sou bastante associada assim, ao chakra do coração mesmo. É um dos meus arquétipos, inclusive, a forma, né? Porque quando a gente fala de arquétipos, a gente também traz as formas. Eu trabalho bastante com a energia do coração mesmo e com a energia rosa. Então, a gente pode fazer várias visualizações, né, independente do que a pessoa acredita, né, você se visualiza nesse campo amoroso, você pode emanar para outras pessoas o amor incondicional, a luz divina, porque isso a gente pode enviar para outras pessoas, né, no Theta Healing mesmo, a gente aprende isso, a gente não pode enviar muitas coisas para outras pessoas, porque a gente acaba enviando, às vezes, meio sem querer, né? Mas, quando eu falo de amor, todas as pessoas precisam dessa energia, né? Então, tá tudo bem a gente enviar uma onda de luz, sabe? Você tá bem ali, você fazer uma meditação, você ancorar a ponte do arco-íris, como a gente aprende ali na lei do tempo, né? E a gente visualizar o planeta inteiro envolvido com todas as cores também do arco-íris, e traz essa frequência junto, já junta tudo, sabe? E emana ali o que você tem de melhor no planeta, cura, porque é o que a gente precisa, de cura, de amor. Muito bom. Para mim, uma indicação de música, vem aqui Jana Luia. Não sei quem já ouviu, se alguém conhece aí, Jana Luia, porque na voz dela, desperta, desperta. Agora sim. Porque a Jana, ela vai trazer ali na música muitos arquétipos, né? Que o nosso inconsciente vai captar, levar para a consciência e vai trazer muitas mensagens. Então, eu acredito que ela tem uma potência, e ela está com uma potência grandiosa, só com essa música aí e tantas outras. Então, como referência aí para trazer esse tema do arquétipo, de música, eu acho bacana Jana. Como filme, me vem aqui Lucy, não sei se alguém daqui já assistiu Lucy. Uhum. Gente. Com a Scarlett Johansson? Sim. Ainda não Nossa, aquele ali explode a mente. Sensacional. E esse filme, ele também vai trazer vários arquétipos. Ele vai trazer uma expansão de consciência muito bacana. Assistam, meninas. Eu vou assistir. É muito bom. Né? E pegando esse gancho também do arquétipo, um símbolo que se manifesta enquanto essência, para mim, é o pentagrama. E o pentagrama, como uma forma geométrica que nós encontramos ali, por exemplo, na maçã, cortando o lateral, nós temos um pentagrama nas flores, e nós somos esse pentagrama. Esse símbolo de 5 pontas, a carambola, nossa, e tantos outros. E esse é um símbolo manifestado, é um símbolo, mas que tem ali suas mensagens que estão no consciente coletivo também. Então, e série, tem alguma, Sheila? Série, nossa, gente, a única que veio aqui, mas ela é bem profunda, é Dark. Cara, Dark eu fui só até a primeira temporada, depois eu não. Parei. Ela é maravilhosa. Se você já assisti. Ela vai trazer ali. Uau! Quebra também a realidade. Sim. Aí tem que estar com um nível para você ir para as camadas do autoconhecimento ali, você já tem que ter passado por um processo de expansão da consciência, senão você fica perdido
ali e enlouquece com a série, no bom, né, no bom ou no mau sentido, vai depender do nível de consciência que cada um tem. Quem já tem o autoconhecimento em dia, quem já entende as camadas quânticas, Dark pode ser fenomenal. Mas para quem não está ligado nas camadas quânticas, vai ser muito bizarro. Mas fica a dica, acho massa. Acho até que eu preciso assistir de novo. Ela é com outro nível de consciência agora. Eu acho até que eu preciso assistir de novo, verdade. Conversa bastante comigo. Essa série é uma série que ela, de imediato, já gosto de falar sobre ela, porque ela traz arquétipos, consciência, dimensões, enfim. Sensacional. Vou às minhas dicas aqui, né, para a gente começar a fechar o nosso encontro. De filme, eu, na verdade, veio quando a Sheila trouxe a ideia, a indicação dela. É um filme antigo, mas que eu acho que vale a pena assistir. Cada vez que a gente assiste, vai para um nível de realidade diferente, que é A Origem. A Origem, falando de quebra de realidade, entender as camadas de sonhos, arquétipos, de manifestação. E cada vez que você for assistir, é um rolê diferente. Um outro que eu também acho que viaja muito nisso é o Sem Limites, né, que ele toma uma pílula lá, Sem Limites também é antigo. Ele toma uma pílula que vai, se a gente levar até para o rolê das medicinas naturais ou para um LSD, para algo assim, é uma pílula que ela age como a psilocibina, como as outras medicinas que a gente tem, expandindo a consciência dele, mas que pode levar a um outro extremo também. Então ele traz ali uma questão de quebra de realidade, transformação de realidade, que também é bem interessante, indo para esse quântico. Indo já mais para a vibe assim, Nath, mais fofinha, Mufasa, eu acho que tá incrível, a galera tem que assistir Mufasa. Mufasa tá muito... Eu sou fã da Dia, sou assim, apaixonada pelo Rei Leão, é o meu filme da vida, meu filme preferido sempre vai ser. E Mufasa eu gostei muito, da forma como eles trouxeram, e acaba conectando muito com a questão da intuição, da espiritualidade, né, de acreditar naquilo que a gente está sentindo. Então, achei surreal. De série, eu ia numa Nova Mulher, né, mas unânime aqui. E aí eu lembrei de uma outra que eu assisti recentemente, mas assim, também vá preparado e vá com consciência, que é Sandman, né, que é do anjo da morte. Ele passa por todas, né, passa pelos pecados, né, pelo desejo. Então ele vai ali em várias camadas, são acho que 2 ou 3 temporadas, não lembro. Agora eu sei que a última saiu recentemente. E assim, os primeiros episódios podem ser mais sombrios, e são. Traz Lúcifer com uma outra visão, e assim, para mim que gosto da identidade visual, dessa questão da fotografia, é uma série fenomenal quando se fala de fotografia, da trilha sonora, dos impactos visuais que traz. Trazer Lúcifer como uma mulher branca, loira, um negócio surreal. Assim, quebra qualquer paradigma. Na última temporada mesmo, que ela fala, tipo, estou entregando o inferno aqui, tipo, porque os humanos já fazem o que eles têm que fazer com eles mesmos. Um negócio assim que você fala, cara, é sobre isso. Então, eu acho que vale a pena, mas assim, a primeira temporada ela vai muito no obscuro, até você conseguir entender as camadas de consciência. Né? Então seria uma outra vibe aí, mas ele encerra de uma forma muito interessante, pelo menos, né? A última temporada foi fenomenal. E música, fiquei aqui pensando, eu vou trazer mais de uma indicação. Uma é uma banda, que é 3030, que eu acho fenomenal, né? 3030 traz umas músicas bem de elevação. Tem uma cantora que é mais ou menos também na mesma vibe que a Sheila indicou, que é a Lola Manequim. Já usei várias músicas dela em ativações, inclusive no Alme-se, Aline, a gente abriu, acho que Mulher Selvagem. Eu ia te perguntar mesmo, porque ela filosofa, né? Traz várias mexe com a gente, com os ritmos. Perfeito. A Lola Manequim, ela é assim, para despertar o sagrado feminino, assim, seja você mulher ou homem, vai trazer uma ativação poderosa. 3030, né, são músicas mais comerciais, mas que navegam entre a expansão da consciência. E uma outra, mas aí é pra galera que gosta dos batuques de terreiro, que é Medicina de Oxóssi. Que aí eu acho os caras, nossa, muito. Eu gosto também. É muito bacana. Amandinha, você me dá permissão para trazer uma indicação muito massa?
que a gente Traga! conheceu, eu tenho certeza que vocês conhecem. Inclusive, essa série é a cara de Amanda. Midnight Gospel. Ah, eu assisti essa várias Vocês vezes têm que já. assistir essa série. Vamos assistir, gente. O último episódio é fantástico, velho. É. Falando de amor, de morte, de desapego, transcendência, né? E traz aquele aspecto, aquele desenho psicodélico com ensinamentos muito profundos. E é curioso que quando me indicaram essa série foi exatamente assim, Amanda, é a tua cara. A gente estava na pandemia, né? E o primeiro episódio, se eu não me engano, é o primeiro episódio que ele tem o rolê das vacinas e várias questões. Era muito o que a gente estava vivendo ali na pandemia. E aí um amigo meu ateu, cara assim, tipo, não viajava em nada do que eu falava. Sei que ele assistiu a série e falou, Amanda, achei uma série que é a tua cara, assista. E aí eu só fui indo. E ali também, você tem que assistir várias vezes, porque cada vez que você assiste é uma camada de consciência diferente. O último episódio também é, de fato, fenomenal. Gosto muito. E essa série ela chama bastante para presença, né? Porque às vezes eles estão falando uma coisa, mas o que eles colocam na tela é outra. É a primeira vez que eu assisti, o que tá pegando aqui? E eu fiquei assim. É um podcast que virou a série, né? Exato. Inclusive, ó, quem sabe no futuro, Portais Internos tá aí, ó. Outras plataformas. Né, nessa pegada, a gente já tem umas artes psicodélicas aí, ó, já é o... Será que foi por isso que eu viajei em fazer essas imagens assim? Ó, o poder do arquétipo inconsciente. Ó, o poder do arquétipo. Que a gente vai para os rolês mais alienígenas nas nossas imagens. Olha, vai quadrinhos, né, Amanda? A gente fazer quadrinhos, começa por aí. Boa, poder do arquétipo inconsciente. Ai, meninas, está muito incrível. Eu vou fazer uma proposta indecente aqui, que eu vi que Natália está com baralho, a Aline eu também vi que está com baralho ali. O que vocês acham, antes da gente fechar, encerrar o nosso encontro, vocês trazerem uma cartinha aí para a galera que está escutando a gente? Bora, já estou aqui a todo vapor. Olha, maravilhosa. Então vai lá. Bora, você puxa aí. Alguém com barulho em mãos? Sim, tenho. Tá aqui. Quer puxar uma cartinha também, não? A gente pode. Quero. Tá. Vamos lá. A Amanda também, né? Já vamos nas todas as energias. Vamos. Cadê seu oráculo, Eliane, em casa? Em casa. Olha só, já era o momento. Não é? Tá em casa. Olha só a combinação aqui, bem auspiciosa. Meninas aqui estão conseguindo ver? Pessoal de casa, saíram as cartas. Foice, carta da serpente e carta da estrela. Aqui, basicamente, o que as cartas estão pedindo para a gente nesse momento é corte processos de autossabotagem para poder se alinhar com a sua espiritualidade e agir em torno do seu propósito. Então, às vezes, a gente tem uma guiança, né, superior, uma mensagem mesmo, cósmica, universal, um guia espiritual, seja lá como você queira nomear, e a gente fica sabotando nossos processos, a nossa comunicação, a nossa ação, a atitude, e a espiritualidade às vezes empurra a gente para agir, e a gente fica, opa, será que não? Será que é isso? Será que esse é meu lugar? Será que esse é o meu momento? Então, a foice fala sobre rupturas, cortes, né? Quando a gente vê uma foice assim, ceifando, rompendo, não é um processo simples, envolve dor, né, principalmente com a serpente do lado. A serpente aqui eu vejo como o nosso processo interno mesmo de amadurecimento, de tirar a nossa antiga pele para deixar algo novo nascer. E, novamente, não é um processo simples e fácil. Às vezes dói, é desconfortável, né, cortar processos, pensamentos que nos limitam, que nos sabotam. Só que depois disso vem a recompensa, assim como a Aline tirou e saiu a carta da estrela, aqui saiu novamente a carta da estrela. A recompensa, né, é a gente estar alinhado de fato com o nosso propósito, com a guiança dos nossos guias e com o nosso trabalho mesmo, né, espiritual aqui na Terra. Reafirmando. Arro, que lindo! Inclusive, já que todo mundo vai tirar a cartinha, depois me mandem as fotos das cartas que saíram, que eu faço um post lá no Insta, do portaisinternos.pod, para deixar lá com as cartas, para quem está escutando o episódio,
ir lá depois dar uma olhada também na imagem, né? Já que a gente está falando dos arquétipos e dos símbolos. Perfeito. Quem vai agora? Cigana. Bom, também a ousadia aqui, aproveitando a egrégora cigana, né, gente? Pedir licença aqui, né, com muita humildade. Então, veio a princípio a carta do navio, que foi o primeiro exemplo que a Natália trouxe, né, que fala sobre um momento de mudanças, né, da gente acreditar que elas virão, mas as mudanças elas podem ser lentas, né, elas podem acontecer num tempo que a gente precisa ter paciência para trabalhar também essa paciência para que as mudanças aconteçam. E aí me vem sobre a carta da criança, sobre a forma da gente olhar para as situações com um certo encantamento, com uma certa ingenuidade, como se fosse a primeira vez que a gente está ouvindo mesmo esse podcast, para quem está ouvindo, né? Se a gente deixar até aqui, até esse momento da tiragem, para quem se conectar, para se conectar com o novo mesmo, né? Com esse encantamento pela vida. Me remete até ao aspecto da donzela também, né? Que é essa inocência. Verdade. E para a gente também trazer, né, a evolução da criança seria a própria mulher, né? Então, trazer essa feminilidade, traz essa visão da gente se empoderar, da gente trazer a nossa força pessoal, trabalhar com os arquétipos femininos, que foi o que eu estudei hoje, né? Então, tem vários arquétipos femininos quando a gente coloca, da curandeira, o da bruxa, o da anciã, né? Da cuidadora, da maternal. Tem diversos arquétipos que a gente pode se conectar também. Arro. Agora vamos viajar pelos arcanos maiores do tarô. Nós temos aí 78 cartas, né, no deck de tarô. O meu tarô que eu estou aqui é o tarô das bruxas. Então, ele muda o nome, mas a essência é a mesma dos 22 arcanos maiores aí que eu quis tirar aqui. E saíram a bruxa, que é o mago, saiu a deusa e o deus, que é os enamorados, e a sacerdotisa, que mantém o mesmo nome, né? Então, nós temos aqui a bruxa trazendo esse movimento inicial. Quantas vezes nós buscamos aí algo externo, quando nós já temos internamente todos os elementos à nossa disposição e que nós precisamos o quê? Movimentação, início, movimentar essas energias a nosso favor. Nós temos aquilo, então nós precisamos movimentar e sentir essa conexão maior, tanto que aqui nós temos aqui o chapéu da bruxa, que é uma conexão do micro para o macro, o seu eu interior com o eu superior, né, que também está dentro de você. Nós temos aqui a Deus e o Deus pedindo um movimento, uma escolha que ressoe com o seu coração, né, que seja uma escolha verdadeira. Muitas vezes a gente quer ter razão, mas esquece da emoção, de seguir o coração, seguir o caminho que te eleva também. A sacerdotisa também trazendo essa sabedoria interna, de intuição profunda, de que você tem muitas verdades dentro de você. Basta você acreditar e você vai encontrar essa sabedoria intrínseca dentro do seu coração. Então, ouve a tua intuição, observe os teus sonhos, observe os teus sentimentos, escolha também com o coração aquilo que ressoa no seu caminho. É isso. Arro! Eu vou trazer o meu queridinho aqui, né? Os Videntes da Luz, o tarô. E é isso, vamos ver aqui o que o tarô traz aí para ancorar essa energia. Vou tirar, já que todo mundo tirou 3 cartinhas, vou tirar 3 também. 7 de espadas, 4 de pentáculos e 10 de bastões. 7 de pentáculos fala muito, né, sobre um momento de agir, mas agir sem comunicar, sem explanar, sem sair falando para todo mundo aquilo que vai ser feito, né? Então, para quem está escutando a gente nesse momento, tem uma decisão que sim precisa ser tomada e você precisa ir. Mas é o momento de ir com a sabedoria e com a cautela, organizar os pensamentos, porque é um naipe de espadas, então a gente está falando de algo que está deixando essa pessoa, né, que está escutando a gente bastante atormentada, eu diria, com essa escolha que tem que ser feita, mas tem que ir onde se está, não dá mais para ficar,
Tanto que, né, no Videntes da Luz, ele vem com esse homem indo assim, meio que ali, ó, abaixadinho para ninguém ver, mas indo em direção ao novo. Mas não é um momento de falar, é um momento de fazer sem sair comunicando e fazendo alarde, né? Não adianta mais falar, é simplesmente agir. 4 de pentáculos, que mostra que essa decisão, essa saída, esse movimento tem a ver com o processo de estabilidade, né? Então, o momento de, inclusive, reunir as suas próprias forças, os seus bens materiais, de ver tudo que você, aonde você pode ir, quais passos podem ser dados. Então, uma outra carta que vem falando dessa cautela, né? Então, por isso, inclusive, não fazer um alarde, não sair falando, para que você possa tomar essa decisão de uma forma mais tranquila, assertiva, sem meter os pés pelas mãos, de certa forma, tendo muita estabilidade, né, com as tuas ações, com o teu mundo material, e também até uma carta que, nesse contexto aqui, veio falando, não saia gastando desnecessariamente, né, porque você vai precisar desses recursos para essa mudança, para esse trânsito, para esse passo que vai dar. E como as cartas sempre se complementam, o 10 de bastões, né? Você está pronto para ir, né? E dessa vez você vai com bagagem. Você não está indo como a pessoa que começou essa jornada lá atrás. Você tem bagagem, tem, né, no caso aqui no Videntes da Luz, ela tem um animal que carrega o peso ali por ela, então ela tem as malas, ela tem roupa de cama, ela tem comida, ela está indo com tudo que ela precisa. Por isso, inclusive, esse 4 de pentáculos. Você pode fazer esse movimento, você está segura para ir. E é muito legal porque as 3 cartas estão olhando para frente. Então, não tem mais nada para ser feito onde se está. Agora é só ir adiante. E eu, como gosto de pegar o fundo de deck, o 8 de copas, que é literalmente você, né, a pessoa que está escutando a gente se despedindo de uma situação que era pequena demais, seja uma chaminha de fogo e indo para o sol, que é a iluminação, que é a totalidade, que é a completude. Então, me parece que as cartas, elas vêm, me parece não, né? Elas vêm aqui falando de alguém que está transicionando, precisando ir para algo novo, e a espiritualidade vem falando, só vai. Tipo, onde você está não te cabe mais, não te pertence mais. Está na hora de crescer. Uau. E é isso. E vamos fazer o fechamento, mas antes eu queria fazer uma indicação de baralho, que todo mundo aí gosta de baralho cigano, e tem uma loja, fazer um merchan gratuito, genuíno, aqui da loja Os Mistérios Baralho, não sei se as meninas já conhecem, mas um produto nacional de altíssima qualidade. Eu vou deixar lá no nosso Instagram as fotos, até mostrar aqui, né, para as meninas, lá, para quem está escutando, eu vou deixar as fotos. Mas eles têm várias, sempre baralho, Nath, por exemplo, trabalha com baralho cigano, eles têm vários. Esse daqui, né, é o baralho cigano tradicional deles. As cartas são, assim, fenomenais. A qualidade, o material é um negócio fantástico. Aí eles têm o baralho cigano da Dona Mulambo, né, para quem gosta, para quem canaliza com entidades. Eles têm o das bruxas. Então, assim, eles têm uma gama de baralhos ciganos, trazendo vários arquétipos diferentes. Eles fazem tudo com muito amor, com muito carinho. Inclusive, o dono está para vir para um dos nossos programas também como convidado, né? Ele já topou, a gente só está vendo a questão de agenda. Eles têm o baralho do Zé Pilintra também, que eu acho fenomenal. Eu uso muito nas leituras, e quando o seu Zé vem, ele vem. Né? É um baralho incrível. E fica a indicação, porque é um produto nacional, acho que a gente tem que valorizar. E, assim, o valor do baralho deles também, né? Para quem às vezes, mas é muito acessível comparado a baralhos internacionais que geralmente a gente investe. A qualidade é fenomenal. Então, já que a gente falou muito do baralho cigano, eu queria deixar essa indicação, que eles são maravilhosos. Então, os Mistérios Baralho, quem quiser adquirir seu baralho, fala que escutou, né, aqui no Portais Internos, inclusive, vai que surge uma parceria ainda. Mas a indicação hoje é genuína, porque é muito um material de muito bom mesmo. Então fica a dica para a galera e para as meninas também conhecerem, que eu acho que vocês vão curtir, é fenomenal. Uma energia que vem que é fantástica. Eu vou dar uma olhada, vou olhar. Pronto, eu preciso de um novo baralho também, já vou aproveitar, já vou olhar os mistérios do baralho, gostei dessa dica, deu uma mandada por acaso. Aprofundar o baralho com a Natália e por aí vamos. Né? Ai, perfeito. Bom, então, né, as meninas, considerações finais
O que vocês acharam? Como é que ressoou? Como é que foi para cada uma de vocês estar aqui hoje? Para a gente fechar o nosso encontro de hoje. Para mim foi maravilhoso, me sinto muito honrada assim, de estar com vocês mais uma vez. É sempre aprendendo coisas novas e levando a palavra do baralho cigano também. Eu quero deixar só um comunicado rapidinho. Nos dias 18 e 19 de outubro eu vou estar abrindo a turma para fazer curso de baralho cigano. Na verdade, essa turma ela já está aberta, as inscrições já estão abertas e o curso acontece nos dias 18 e 19 de outubro, presencial aqui em Salvador. E eu tenho um curso já gravado online, Cartas com Alma, onde eu ensino baralho cigano do zero, para quem não tem conhecimento nenhum, e para quem também já está nessa jornada, né? Porque é sempre importante a gente estar estudando, reciclando, aprendendo com outras cartomantes também. Gratidão pelo espaço, meninas. Gratidão, gratidão. Gratidão. Muita gratidão mesmo pela sua energia, pela sua presença. Aprendemos muito. Sim. Arro, gratidão. Eliane. Meninas, adorei participar, o papo foi ótimo. Fiquei até aqui pensando, agora eu quero... vocês falaram, né, cada uma de arquétipos, assim, mais... de cada uma, né, com tanta vida, né, com tanta energia boa. Eu quero ter um arquétipo também, Amanda. A gente vai ter que trabalhar nisso. Vamos desenvolver um arquétipo. Porque, assim, aquilo que eu falei, eu acredito que, para mim, eles realmente, isso que eles me conduzem, mas ainda mais para o inconsciente. Mas, gente, assim, eu estou num caminho, assim, muito... eu sou uma curiosa, assim, sou muito iniciante nisso tudo, mas eu acredito que com um olhar, né, até aprendendo tanto com vocês hoje, com um olhar assim mais voltado para isso, eu consiga desenvolver, né, o meu olhar e trabalhar, né, toda essa parte que trabalhando com presença, né, com essa questão voltada aí mesmo no intuito genuíno, eu acho que, nossa, dá para fazer coisas maravilhosas. Mas gratidão mesmo, adorei ter participado, ouvir vocês, conhecer vocês. Muita gratidão. Fiquei muito feliz. Gratidão, Já fica com o dever de casa de revisitar todos os arquétipos do Kiron que foram feitos lá para ver qual você se mais identifica. Você já tem um material incrível nas mãos. Tem bastante mesmo, é verdade. Vou sim, pode deixar. As meninas, algo a declarar? Gente, essa nossa troca, ela apareceu em Encontro Sagrado Feminino. Dá para sentir aqui essa boa energia. Agradeço demais a participação de vocês. Que linda. Sempre bem-vindas, né? Quem estiver ouvindo a gente também que se sinta inclusa nessa roda. Todos muito bem-vindos para participarem, para trazerem suas reflexões, para trazerem seus insights, os arquétipos que se conectam também. Né, sempre um convite para a gente se aprofundar um pouco mais. Agradeço imensamente. Eu amei o papo de hoje, gente, me sentindo muito confortável, né? Como a Aline falou, parece uma roda do Sagrado Feminino real. Vocês tiveram uma energia enriquecida demais esse podcast. Confesso que era um tema que eu estava assim, nossa, uau, porque arquétipo, para mim, ele é muito importante, a gente vê no dia a dia, assim como as sincronicidades, né? O arquétipo aí no tarô, na tatuagem também, como símbolos. Então, assim, gratidão pela sabedoria de todas vocês, foi maravilhoso. Gratidão a todas, né, que estão aqui presentes. E a ideia que a gente quer passar, né, aqui hoje falando de arquétipos é justamente para quem está em casa, né? Olhe como a Sheila acabou de falar, para os arquétipos no cotidiano, né? Que quando a gente está olhando para um arquétipo, a gente percebe que eles não são apenas símbolos distantes ou conceitos filosóficos. Eles vivem em nós, nos atravessam e moldam a forma como enxergamos o mundo e a nós mesmos. A gente trouxe a visão de Jung, né, também falando que os arquétipos são expressões do inconsciente coletivo, imagens primordiais que revelam caminhos profundos do psiquê. A gente também viu aqui hoje, né, sobre como que o baralho cigano, o oráculo e o tarô ganham corpo, voz e narrativa, trazendo espelhos que refletem as nossas jornadas internas e externas. E na prática significa que cada arquétipo desperta potências, dons e também desafios. Chaves que acessam memórias ancestrais, forças espirituais e possibilidades criativas. Quando a gente toma consciência desses arquétipos, a gente não fica preso ao destino. A gente ganha liberdade para escolher, transformar e manifestar. Afinal, os arquétipos não apenas falam de nós.
Eles nos convidam a viver a nossa própria história com mais consciência, integrando a sombra e luz, para que possamos ser autores de uma vida plena, alinhada ao nosso propósito de alma e ao grande mistério coletivo que nos conecta a tudo. E essa mensagem que a gente ancora nesse encontro de hoje, lembrando, já deixando o spoiler, que semana que vem estaremos aqui falando sobre o lado oculto que nos transforma. Então a gente vai falar sobre as sombras com Marcelo de Oliveira, inclusive marido, né, do Kevin, que esteve aqui com a gente. Então a gente vai continuar essa jornada, agora adentrando o oculto. Estaremos também com a Lulu Cine, que é uma psicóloga que trabalha também com yoga. Então vai ser bem interessante, vamos desbravar. Então já fiquem aí, né, ansiosos não, né, mas animados para o próximo episódio. Estaremos aqui. E gratidão, meninas, por tudo. Gratidão, um encontro sempre maravilhoso. Gratidão, E agradecer gratidão. quem está em casa também escutando a gente. Comentem, meus amores, né? Curtam, compartilhem para que esse podcast alcance o maior número de pessoas. Participem, porque a conversa aqui está muito boa e tem muito a render. Meninas, vocês são muito bem-vindas, né? Sempre que vocês quiserem retornar, a gente vai ter outras temporadas, vários temas. Gratidão mesmo. Arrou! E até o próximo episódio.